Salve pessoal, hoje eu vou falar sobre tudo que envolve aqui a história de Tom Bombadil. E peço a vocês não levarem em consideração alguns barulhos aqui externos. A dona Goldberry, a dona Frutadouro, está ali na cozinha, cuidando na comidinha aqui para o seu querido esposo. Então não leve em consideração algum barulho, criança chorando ou panela batendo ali, beleza? Então vamos para o vídeo. A primeira vez que eu li Tom Bombadil, eu pulei alguns capítulos. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos, tinha acabado de sair do condado, o livro tinha me prometido cavaleiros negros, e de repente aparece um sujeito de botas amarelas cantando sobre nenúfaras, e eu pensei, isso não vai dar em lugar nenhum. Então eu passei os olhos e fui embora para abrir. E eu passei uns bons anos achando que aqueles 3 capítulos eram um desvio, uma coisa que ficou no livro porque o autor gostava. Hoje eu acho que é a parte mais estranha e mais importante do primeiro volume, e eu vou tentar explicar por quê. Mas antes eu preciso te contar uma coisa que eu li rápido demais naquela época. O Frodo, ele entrega o anel para o Tom Bombadil, de boa vontade, sem pressão nenhuma. E olha que a essa altura o Frodo já está possessivo com aquilo. Ele tinha inclusive inventado desculpa até para o Gandalf. Bombadil pega o anel, olha e sorri. Ele coloca no dedo e levanta contra a luz e não some. E a parte importante, ele não some. O objeto que puxa qualquer mortal para dentro do mundo dos espectros, que sozinho derrubou reis e magos, faz nele exatamente nada. E aí ele faz uma coisa pior, quase um truque de mágica, né? Ele gira o anel entre os dedos e o anel desaparece. O anel, não ele. E o Frodo dá um pulo. E Bombadil devolve, rindo, como quem devolve uma moeda que caiu. Tolkien escreveu 500 páginas explicando o funcionamento daquele objeto. E no capítulo 7, ele coloca em cena um homem para quem aquilo é brinquedo, e não explica quem é. Nunca explica. E a coisa mais incômoda que eu vou te dizer hoje é que isso foi de propósito. Tem uma carta em que ele diz isso com todas as letras, mas eu chego lá, porque primeiro a gente precisa olhar o quão pouco o texto realmente entrega. Vamos ao que existe, e é pouco. Ele aparece pra gente em 3 capítulos da Sociedade do Anel: a Floresta Velha, a casa dele e as Colinas dos Túmulos. Depois some do livro e é mencionado uma vez no Conselho de Elrond. Só isso, numa obra de 1000 e tantas páginas. E o que a gente aprende nesses 3 capítulos é o seguinte. Primeiro, ele é chamado de mestre. Mestre e não dono. E essa distinção é o motivo desse vídeo inteiro, mas eu vou voltar nela mais adiante. Então segura aí. Quando o Frodo pergunta a Frutadouro se aquelas terras todas pertencem ao Tom, ela diz que não, que seria um fardo, que as árvores e as ervas e tudo que cresce e vive naquele lugar pertence cada um a si mesmo. Tom Bombadil é o mestre e não possui nada. Segundo, ele diz que é o mais velho, e o jeito como ele diz é específico, que ele lembra da primeira gota de chuva e da primeira bolota, que ele conheceu a escuridão sob as estrelas quando não dava medo, antes que o Senhor do Escuro viesse de fora, antes que Morgoth entrasse no mundo. Se você levar isso ao pé da letra, e não tem nenhum motivo óbvio para não levar, ele estava aqui antes do mal existir. O que já é um problema, porque quase tudo no Legendário tem uma data de origem e ele não tem. Sem pai. Todo mundo naquele mundo tem origem. Os elfos despertaram em Cuiviene, os anãos foram feitos por Aule e adotados por Eru, os homens vieram depois, os Ainur nasceram do pensamento de Ilúvatar. Bombadil não tem entrada nenhuma nesse registro. Os próprios elfos, que catalogaram o mundo inteiro, o classificaram como aquele que não tem pai. Isso é uma forma educada de dizer, a gente não sabe. Agora as teorias, e eu vou fazer isso rápido. A mais popular é que Bombadil seria Eru Ilúvatar, o próprio Deus, andando pela criação disfarçado. O argumento é uma linha só. Quando Frodo pergunta a Frutadouro quem ele é, ela responde apenas, ele é. E realmente parece uma resposta divina, parece o nome que Deus dá a si mesmo na tradição judaico-cristã. E o Tolkien era católico, e é uma leitura que qualquer um de nós faria. Só que ela não sobrevive a 2 segundos de análise. Eru, na cosmologia do Tolkien, está fora de Arda. Ele não entra no mundo, ele intervém. Afundou Númenor, deu vida aos anãos, mas ele não passeia por aí de bota amarela. E tem um detalhe que mata de vez. Tolkien escreveu numa carta que Bombadil não é um personagem importante, não para a narrativa. Você não escreve isso sobre Deus. A segunda teoria é que ele é um Vala, disfarçado, geralmente Aule, mas os Valas são 14 e estão todos nomeados e contabilizados, e nenhum deles se comporta remotamente assim. A terceira é que ele seria um Maia, a mesma ordem de Gandalf, de Saruman, de Sauron. Essa é a mais confortável porque não quebra nada e não explica coisa nenhuma. Nenhum Maia é sem pai, nenhum Maia é anterior à chegada de Melkor e nenhum Maia é imune ao anel. O Gandalf, que é Maia, recua horrorizado quando o Frodo oferece a mesma coisa que o Bombadil pega e devolve rindo. Tem outras. Ele seria o espírito de Arda, ele seria a música encarnada, ele seria a natureza em si. Todas têm um problema em comum e às vezes a gente vai levar tempo aqui para enxergar. Todas elas são tentativas de colocar o Bombadil
dentro de uma gaveta que já existe. E é aqui que a coisa vira, porque essa pergunta tem resposta. E essa resposta não é a gente nunca vai saber. Tolkien sabia e se recusou. Ele escreveu numa carta que, mesmo numa era mítica, precisa haver alguns enigmas, como sempre há, e que Bombadil é um deles. E ele acrescenta uma palavra entre parênteses, que é a palavra que resolve este vídeo, intencionalmente. Agora, esse argumento ele já muda tudo e eu demorei para entender, porque a gente está acostumado a tratar buraco em obra como falha, como se o autor tivesse esquecido, ou como se existisse uma resposta escondida em algum apêndice que a gente ainda não achou. Aqui não tem apêndice, o buraco é a construção. E Tolkien vai além, ele escreveu numa outra carta uma frase meio até ríspida, que eu acho ótima, que ele não acha que o Tom precise de filosofia em cima e que não melhora com isso. Quer dizer, o homem estava vendo isso acontecer já nos anos 50, gente escrevendo carta para ele com teoria e ele respondendo educadamente que não é bem por aí. E vou lhe falar mais, se ele estivesse vivo hoje com a internet do jeito que é, eu não sei o que ele faria. Provavelmente a mesma coisa. Ele parecia ter uma paciência enorme com o leitor. Enfim, o que é o ponto é outra carta. Aqui explica por que ele deixou o enigma ali. Tolkien escreve que a história do Senhor dos Anéis é montada em termos de um lado bom e um lado ruim. Beleza contra feiura. Tirania contra liberdade. E que os dois lados, os dois, acabam se envolvendo mais ou menos igualmente com a questão do poder e do controle, de quem manda. E aí ele diz o seguinte, que se você fez, por assim dizer, um voto de pobreza, se você renunciou ao controle, se você tem prazer nas coisas por elas mesmas, sem referência a você, então a questão inteira de o que é certo e errado em matéria de poder pode se tornar completamente sem sentido para você. E os meios de poder sem valor nenhum. Não é que Bombadil resista ao anel, é que o anel não tem o que oferecer. Aquele objeto funciona amplificando o que a pessoa quer. Com o Sam, ele ofereceu um jardim do tamanho de um vale. Com Boromir, ofereceu Gondor vencendo. Com Gandalf, ofereceu poder para consertar as coisas que ele passou 2000 anos vendo quebrar. Ele sempre encontra o desejo e cresce em cima. Com o Bombadil, ele chega e não acha ponto de apoio, não tem alavanca, ou seja, o homem não quer nada. E aí você entende a frase da Fruta d'Ouro, mestre e não dono. Ele conhece cada árvore daquela floresta, sabe o nome de cada uma, sabe o que elas pensam e não é proprietário de nenhuma. Ele não quer ser. Ser dono seria um fardo. E ela diz isso literalmente. Bombadil é a única figura do livro inteiro que enxerga o mundo sem calcular o que pode fazer com ele. Só que, e essa parte quase ninguém conta, isso não faz dele um vencedor. No Conselho de Elrond, alguém levanta a pergunta óbvia. E é bom que levantem, porque é a pergunta que todo leitor faria. Por que não entregar o anel para o Bombadil? Ele é imune, ele está longe. Ninguém procuraria ali. E o Gandalf responde 3 coisas, cada uma pior que a anterior. Primeiro, ele não compreenderia a necessidade. Segundo, se recebesse o anel, ele logo esqueceria dele. Ou mais provavelmente, jogaria fora, porque coisas assim não têm domínio sobre a mente dele. Terceiro, e esse também é muito importante, ele não pode alterar o anel e não pode quebrar o poder que ele tem sobre os outros. Quer dizer, a imunidade dele é pessoal e intransferível, não protege ninguém além dele mesmo. E o Glorfindel completa com a frase mais sombria daquele capítulo inteiro. Ele diz que o poder de desafiar o inimigo não está em Bombadil, a menos que esse poder esteja na própria terra. E que a gente já viu que Sauron consegue torturar e destruir até as colinas. E então ele diz, no fim, se todo o resto for conquistado, Bombadil cairá. Ele não é invencível, ele é o último a cair. O que é uma coisa completamente diferente. E muito mais triste, aquele homem cantando na casa dele com a mulher e as velas acesas não está a salvo. Uma última coisa eu gostaria de trazer aqui porque é muito interessante. Tom Bombadil não nasceu na Terra-média, ele foi importado. Ele existia antes, era um boneco holandês que pertencia a um dos filhos do Tolkien, de pena, no chapéu e tudo. O Tolkien escreveu um poema sobre ele e publicou numa revista de Oxford, em 1934, 3 anos antes de O Hobbit sair, umas 2 décadas antes do Senhor dos Anéis. Quando Tolkien começou a construir aquele mundo todo, a Primeira Era, os Silmarils, a queda de Gondolin, tudo aquilo, o Bombadil já estava pronto. Já estava lá,
cantando, num poema de revista sem nenhuma relação com nada. E em vez de deixar ele de fora, ou de reescrever ele para caber, Tolkien enfiou o boneco do filho dentro da mitologia inteira e não mexeu numa vírgula. Por isso ele não encaixa. É que ele veio de outro lugar, chegou antes e o mundo foi construído em volta dele. E eu fico pensando no que isso diz sobre Tolkien, um homem que passou 60 anos organizando genealogias élficas, calculando datas, refazendo mapas, brigando com o próprio texto para tudo ser consistente. E ele deixou bem no meio uma coisa que não fecha, de propósito, sabendo que ia incomodar. Eu acho que ele sabia de uma coisa que a gente às vezes esquece, que um mundo onde tudo tem explicação não parece um mundo, parece um manual. Existir coisas sem explicação é justamente o que faz um lugar parecer real. Então a pergunta, quem é Tom Bombadil, tem uma resposta, e a resposta às vezes é meio irritante. Ele é a prova de que aquele mundo é grande demais para ser catalogado, inclusive pelo próprio homem que o inventou. Eu quero saber de você, se isso soa como uma desculpa ou se de fato a gente consegue fechar algumas lacunas. Tem uma leitura em que o autor deixou de propósito e é só uma forma elegante de dizer que ele não resolveu isso. Me diz o que você acha e se você defende alguma das teorias. Defende de verdade aqui nos comentários. Eu mesmo mudei de ideia sobre esse personagem diversas vezes. E não vou prometer aqui que essa é a última. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos novos vídeos que vão subindo aqui no canal. Na Maria, que as estrelas brilhem sobre o seu rosto.